E disse-lhe Jesus: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirá. Essa é mais uma resposta que Jesus dá à tentação ao deserto. O texto diz, o texto de Mateus, a partir do capítulo 4, que Jesus levado através do Espírito Santo, levado ao deserto, e ali, estando ele por 40 dias e 40 noites, teve fome, e o texto diz que Satanás chega até Jesus e começa a tentá-lo ali. A primeira tentação, nós já fizemos um vídeo sobre isso, que é a apresentação de pedras e pedindo para que Jesus ele o transformasse ali em pães, desafiando ali Jesus naquele momento. A segunda tentação, o texto diz que Satanás leva Jesus até o pináculo do templo e fala para ele se lançar de lá, que estava escrito a respeito do cuidado de Deus, que se ele lançasse Jesus, Deus ele ia o segurá-lo com as suas mãos. E aqui nós temos a terceira tentação aqui, em uma outra situação, e a resposta de Jesus é essa: ao Senhor teu Deus adorará, a ele servirá. Essa resposta está descrita aqui, qual é a tentação a qual Jesus está respondendo. Mateus capítulo 4, versículo 8 nos fala assim, 8 e o 9 fala assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Novamente, Jesus ele usa aqui texto bíblico para refutar ali a proposta de Satanás. Recentemente eu vi aqui nessas redes sociais um vídeo combatendo uma heresia, assim podemos dizer, em que alguém está colocando, assim, nós vemos isso constantemente, infelizmente, né? Colocar o homem sendo o centro de todas as coisas, em que Deus parece que tem um dever de atender os desejos, tem o dever de atender pormenores aí da vontade do homem. E o texto usado foi esse, que o único que ofereceu os reinos, que ofereceu a glória em troca de adoração foi Satanás e não Deus. Então, a adoração a Deus, ela está ligada não por aquilo que ele pode fazer por nós, e sim por aquilo que ele é. Então, a nossa adoração a Deus, ela tem que ser dada a Deus, somente a ele, por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer. Tem até um louvor que talvez você conheça, que fala que se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nada muda isso. Deus é Deus em todo tempo. Se nós adorarmos, ele vai ser Deus. Se nós não adorarmos, ele vai continuar sendo Deus, tá? É isso. E sempre quando eu estou de encontro a esse texto, eu lembro-me de um salmo, o salmo de número 115, o verso 8, que fala assim, ó: a eles se tornem semelhantes ao que os fazem, assim como todos os que nele confiam. O salmista está falando aqui a respeito das pessoas que têm deuses. Tem deuses, o texto aqui de Salmo 115 vai falar que as pessoas têm deuses, esses deuses são de barro, são de ouro, e vai falar que às vezes ele tem aspecto de ser pessoa, mas aquela imagem ali colocada ali, ela não faz nada, aquela imagem, né? Ela não tem condição de falar, não tem condição de se mover. E aqui o salmista fala que aqueles que começam a adorar, então, que se tornem igual a eles. Eu sempre, quando eu olho esse texto, né, de Jesus aqui nessa tentação, e a resposta dele, que somente o seu Deus adorará, me traz a isso, tá? Em outras oportunidades eu até falei a respeito disso, que aquilo que nós adoramos, ou aquilo que nós colocamos como ídolo que seja, nós tentamos parecer com ele, nós tentamos chegar próximo dele. E hoje em dia se levanta tantos líderes, né? Tantos ídolos que as pessoas têm, e é comum a pessoa começar a pegar o jeito de falar,
pegar alguma roupa, porque gosta daquele ídolo, tem aquele ídolo então como modelo dele. E aqui está um alerta então do salmista que as pessoas se tornam, ela tende a se tornar, né, a parecer, né, aparentemente igual ao seu ídolo. E aqui Jesus ele traz a isso, que somente ao seu Deus adorará e a ele servirá. Ou seja, que nós possamos ter Deus como referência de adoração para que nós possamos aproximar dele. É claro que Deus ele tem os seus atributos que são chamados aqueles atributos incomunicáveis, né, que jamais nós vamos chegar. Deus ele é eterno, ele é todo-poderoso e assim por diante. Mas alguns aspectos nós temos que ser igual a ele. Por exemplo, Deus é amor, nós temos que amar. Deus, ele é um Deus que perdoa, nós temos que servir esse exemplo também e começar a perdoar. Então tem aspectos que nós podemos parecer com o nosso Deus. Um deles, por exemplo, a questão da santidade. Deus é um Deus santo, então ele requer de nós, ou daquele que serve a ele, ser santo também, igualmente. Então é isso. E Jesus, então, em frente a essa tentação, a resposta dele é esse: ao Senhor teu Deus adorará e a ele servirá. E assim como eu falei que quando eu estou de encontro, né, desse texto, que eu leio esse texto, eu destaco duas coisas. A sequência aqui, a qual Jesus fala: ao seu Deus adorará e a ele servirá. Ou seja, qual é o mais importante? Claro que as duas coisas, né, elas se complementam. O servir e adorar, elas se complementam, tá? Nós temos que adorar e servir a Deus, mas na sequência, primeiro você adora a Deus e depois você serve a Deus. Primeiro você adora a Deus e depois você serve a Deus. A questão aqui da adoração é o reconhecimento mesmo de quem Ele é, do que Ele pode fazer, sabe? Adorar a Deus pelo aquilo que Ele é o nosso Deus, então nós temos que o adorar. Quando nós estamos nessa ligação, nesse canal de adorar a Deus em espírito e em verdade, aí nós podemos fazer o serviço que tem aí para ser feito aí de acordo com a palavra de Deus. Mas primeiro a adoração e depois o serviço. Se nós nos preocuparmos apenas com o serviço, apenas em fazer, em parecer, sem adoração, não temos resultado nenhum. Então, é claro que as duas coisas são importantes, adoração e serviço, mas não tem serviço que agrade a Deus ou que Deus receba sem primeiro ter uma adoração. E nós vemos Jesus falando, tratando a respeito disso, lá registrado por João. Ele fala que Deus ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, em frente àquela proposta de Satanás ali, que ele daria a Jesus ali todos os reinos do mundo, se Jesus prostrasse ali e adorasse a ele, a resposta de Jesus foi essa: somente a teu Deus adorará e a ele servirá. E como nos outros textos, a primeira tentação que Jesus teve ali foi concernente a transformar a pedra em pães. Logo à frente nós temos o diabo levando até o pináculo e pedindo para que ele lançasse, porque a primeira, Jesus responde assim: está escrito que, né? E aí Satanás usa essa questão que Jesus usa a palavra, e na segunda tentação, na questão de se lançar do pináculo, Satanás também cita, de certa forma, um texto bíblico, que eu até falei no outro vídeo. E aqui Jesus, de contrapartida, para acabar ali, naquele momento ali, para sanar esse problema ali da tentação que ele estava enfrentando ao diabo, ele cita um texto também. E esse texto está lá escrito em Deuteronômio, capítulo de número 6. Se nós lemos versículo 13, 14 e 15, fala assim: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti. Então é isso. Chama a atenção aqui que Deus, ele é um Deus zeloso, ou seja, um Deus que zela pela sua palavra, que zela pelo seu povo, e ele exige do seu povo que o adore. Então, se você aceitou
apresentou a esse Deus como o seu Deus verdadeiramente, ele requer de nós essa adoração genuína, porque ele é digno e ele é merecedor de toda adoração, de todo louvor. Lembrando que aquilo que eu falei, e repito, não temos que adorar a Deus por aquilo que ele pode nos dar, por aquilo que ele nos pode fazer, e sim pelo aquilo que ele é. Ele é Deus, ele é soberano, ele é controlador, é ele que tem todo o poder, é o nosso Deus, então nós devemos adorar. Já citei aqui também, repasso de novo, né? Se Deus fizer algo, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E assim como nós temos na Bíblia alguns textos, fala que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Eu, você, um dia nós vamos passar, um dia não existiremos mais, mas Deus, ele continua sendo o mesmo. Por isso, ele é digno e merecedor de toda adoração e de todo louvor. Você que chegou até o final, eu tenho só um recadinho rápido para você, que algumas pessoas estão visualizando os vídeos, estão vendo. Eu pediria para você se inscrever no canal, não sei se você já é inscrito. Se for inscrito, acionar o sininho, porque eu vou estar postando outros vídeos. A intenção, então, nessa sequência, é postar as falas de Jesus registrada por Mateus. Então, vão vir outros vídeos na sequência. Então, eu lhe peço isso, tá? Se não for inscrito, se inscreve. Se for inscrito, aciona o sininho para que quando eu postar o vídeo, chegue uma notificação para você. E outra coisa, dá o like, né? Porque é assim que o YouTube entende que os vídeos são relevantes. E comente, tá? Fica à vontade para comentar. De repente sugerir algo, algum tema que você quer que nós possamos desenvolver com o tempo, né? Podemos atender você. Então é isso, tá? Dá o seu like, dá o joinha ali e comenta aí, dá um feedback para mim, que eu estou tão longe, né? Às vezes não alcanço todo mundo, mas através desse canal dá para nós nos comunicar. Então, se você está achando do vídeo, se tem que melhorar, alguma coisa tem que mudar, ou de repente sugerir alguma coisa, tá? Deus abençoe você, até o próximo vídeo.